Resolvi gravar uma questão para vocês da prova do concurso de Fuzileiros Navais de 2003, a questão 46 de matemática, que diz o seguinte: ABCDE vezes 4, que dá exatamente EDCBA, é a mesma numeração, só que no sentido contrário. Então ele quer exatamente esses elementos somados e você tem que obter o resultado 23, 25, 26 ou 27. Porque o valor de A só pode ser 1 ou 2. Observe um exemplo: se a gente tivesse 31 vezes 4, que resultado a gente conseguiria obter? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então a gente teria 2 dígitos e aqui a gente tem 3. Isso não pode acontecer na nossa questão. Aqui a gente só pode ter 1 ou 2. Para na multiplicação por 4, dá exatamente 2 dígitos também, não passar. 4 vezes E tem o valor de A. E 4 vezes qualquer elemento dá um número par. Então A não pode ser um número ímpar. Portanto, A tem valor 2. Então 4 vezes 2 dá 8. Então, por tabela, nós conseguimos o valor de E. E aí ficamos com 2BCD 8 vezes 4, que dá 28DCB. B só pode ser 1 ou 2. Porque se fosse mais que isso, viria um valor para cá, para a próxima casa, 1 ou 2, e aí iria mexer nesse último dígito, que não pode acontecer. Afirmo para vocês que B tem valor 1, porque ele tem que ser ímpar. E como é que eu vejo isso? Bom, 4 vezes 8 dá 32, então vem 2 e sobe 3. 4 vezes um número é par, só que somado com um número ímpar, no caso 3, dá um valor ímpar. Então B não pode ser 2. B tem que ser 1. Então nós temos 2, 1, CD 8 vezes 4, que é igual a 2, 1, CD 8. E aqui somado 3. Como é que eu encontro agora os valores de C e de D? O valor de D, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ele pode ser um desses valores. Só que ele tem que ser da seguinte forma: ele tem que ser um número que multiplicado por 4, somado com 3, deu o último dígito 1. Então vamos fazer isso. 1 vezes 4, somado com 3, vamos ver quais são os resultados que a gente obtém. Então, 4 vezes 1 mais 3 dá 7. Bom, 4 vezes 1 somado com 3 dá 7. 4 vezes 2 somado com 3 dá 11. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. 4 vezes 5, 20, mais 3, 23. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. 7 vezes 4, 28, mais 3, 31. 4 vezes 8, 32, mais 3, 35. E 4 vezes 9, 36, mais 3, 39. Então, vocês observam que o último dígito sendo 1,
Isso acontece apenas com D sendo 2 ou D sendo 7. Mas a gente já escolheu o número 2. E a questão diz que os algarismos são diferentes. Então o valor de D fica univocalmente definido como sendo 7. E aí a gente fica com 2, 1, C, 7 e 8. Faltando apenas a escolha do C. Mas o C, ele segue a mesma premissa do D. Como assim? 4 vezes 7, 4 vezes 7 dá 28, somado com 3, 31. Então sobe 3 para cá. E aí ele segue 4 vezes C mais 3, ele segue exatamente o que foi feito em D. Mas agora o último dígito tem que ser o mesmo que a gente multiplicar. Então, veja que o único que acontece esse fato é o 9. Porque 9 vezes 4 dá 36, mais 3, 39, que tem como último dígito o 9. Então, o valor de C só pode ser 9. E observe que C sendo 9, fica 4 vezes 9, 36 mais 3, 39, e aí sobe 3. E 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Então, fecha com o nosso resultado. Então, o nosso número é 21, 9, 7, 8, que multiplicado por 4 dá 8, 7, 9, 1, 2. Então, nossos números são esses. E ele pede para a gente calcular A mais B mais C mais D mais E, que é a soma desses números, que vocês podem observar que dá 27. Então, eu quis trazer essa questão para vocês, que ela parece um pouco boba, né? Porque é dada por algarismos, e aí é dada uma expressão e pede para encontrar os elementos. E aí vocês observam que essa questão não é tão simples assim, né? E se você nunca viu esse tipo de questão envolvendo letras, informação com alguma operação de soma ou subtração ou vezes, nesse caso aqui, se você nunca viu isso, então estude mais, porque esse tipo de questão a nível médio é muito recorrente, muito. Ela tem muito na prova da OBMAP, mas não é só daí que vem essas questões. Então, entre no site da OBM, tem questões lá sobre isso, e na internet tem bastante também sobre. E é uma questão que, se cair num concurso na área militar, vai derrubar muita gente, né? Então, boa sorte para vocês e bons estudos.